vocês então, Grupo Logos, situações. Depois vocês vão me dando o retorno aí, se o som está bom, se não está estourando, se está tudo direitinho. Vou deixar você ouvindo esta música, meditando nesta letra, enquanto daqui a pouco nós estaremos então compartilhando da palavra do Senhor. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue. Boa noite, amados. Boa noite, que Deus nos abençoe mais uma vez. Na companhia do Grupo Logos, a música Situações. Ainda continua uma das músicas muito marcantes em minha vida e na vida de muitos, acredito. Boa noite, Jorge, meu grande amigo. A paz do Senhor Jesus esteja com você aí onde você está. E você nunca se esqueça dele, porque ele nunca, jamais vai se esquecer de você. Pena que eu não tenho voz boa para cantar, mas ele diz mais ou menos assim: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente
Em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar. Bom, eu não sou muito bom para cantar, né? Mas nós cantamos para adorar ao Senhor e eu faço o meu melhor. E ele diz assim, nós dizemos glórias, glórias, glórias sejam dadas ao autor da nossa fé. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos então começar o nosso estudo e agradecer ao Senhor por esse momento de podermos estar compartilhando a sua palavra, de compartilhar esse momento com vocês de crescimento espiritual. Quero agradecer a você que já está comigo. Quero agradecer também antecipadamente os que já vão entrar daqui a pouco e nós estaremos então adorando e bendizendo o nome do Senhor. Nós vamos orar agora e eu quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe. Melhorou agora? Tirou o eco? Melhorou? Assim tá bom? E vai me dando retorno aí, eu preciso do retorno para ir melhorando a cada momento. Né? Bom, eu vou agora então orar com você e nós vamos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor para que nos dê o melhor discernimento, o melhor entendimento da sua palavra. Jader, obrigado Jader por estar conosco nessa noite, Deus abençoe. Nós vamos então orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, muito obrigado porque estamos juntos para adorar e bendizer o Teu nome. Agora, Senhor, quando vamos também estudar a Tua palavra, quero pedir ao Senhor o Teu discernimento, quero pedir ao Senhor a Tua orientação. E que todos nós, ó Deus, que estamos estudando e aqueles que ouvirão posteriormente, possam assim, Senhor, também entender a Tua voz, a Tua palavra e possam dar, ó Deus, a cada um de nós a oportunidade de obedecer ao Senhor. Perdoa-nos os pecados, em nome de Jesus. Amém. Melhorou agora? Voltou, né? Beleza. Som tá bom? Sem travar? Ok, então vamos voltar aqui. Não sei, eu acho que a internet mesmo não está muito legal. Nós já sabemos que durante esse tempo aí nada vai ficar tão bom assim, né? Então, eu espero que a gente consiga fazer nosso estudo hoje. Bom, minha net aqui realmente, a net está deixando a gente meio na mão, né? Mas, enfim, nós vamos dar prosseguimento aqui e vamos adorar e bendizer o nome do Senhor, juntos, né? Para a glória e honra do Senhor. Eu quero compartilhar com você, uma vez que nós estamos então aí no nosso meio batista, nós comemoramos e agradecemos ao Senhor pela família, pelo discernimento que nós temos de entender a família como uma parte importante e a mais importante, a mais preciosa dentre as sociedades que existem. Então nós, de verdade, nós sempre buscamos valorizar a família. E nesse mês de maio, então, eu quero
continuar falando da família, eu quero falar de uma família que eu acho que você já conhece. Uma família que você com certeza já teve a sua oportunidade de ler a respeito dela. Só que eu quero falar de uma única pessoa que viveu dias muito difíceis dentro da sua comunidade e com certeza deve ter sentido uma falta tremenda da família que tinha. Apesar de Deus ter recompensado posteriormente, ter dado a esta pessoa a oportunidade de rever e bons dias viver, que essa família se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, a partir do verso 19 ao verso 23. Na verdade, lá não está a família toda, lá está um membro desta família que fez muita falta, né, para a família e também sentiu a falta da sua família. Nós estamos falando de José. José que foi vendido pelos seus irmãos para a terra do Egito. José que foi mais uma vez traído por seus irmãos, odiado por seus irmãos. A gente vê isso ao longo da história, o quanto José sofreu com seus irmãos. Eu quero ler rapidinho, que hoje são poucos versos, Gênesis 39. Bom, eu desliguei aqui todas as possibilidades de eco. Eu espero estar conseguindo transmitir para os irmãos de uma melhor forma. Vou mexer aqui. Vou ver se eu consigo melhorar um pouco. Melhorou agora? Melhorou? Eu espero que esteja melhor. Bom, então vamos lá. Gênesis capítulo 39, do 19 em diante, diz assim: Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, aqui falando, claro, de Potifar e sua esposa, que lhe falava dizendo: Desta maneira me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. Então o senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, agora falando de Deus, o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem ordenava tudo o que fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor, o Deus de Israel, era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Sabe, amados, José foi um homem muito marcado por sua história. Alguém que, ao longo da sua infância, adolescência e na fase mais jovem, quando começa a ter então suas experiências com Deus, começa então agora a ter também experiências com seus irmãos e, claro, também com seu pai. Na verdade, nós vamos encontrar então José com muitas marcas, com muitas dificuldades, muito doído pela sua história. Imagine José ter sido agora traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, e de certa forma maltratado emocionalmente pelos seus irmãos,
E agora ele então chega no Egito como escravo, e ali ele é vendido como escravo, foi comprado como escravo, foi levado para a casa de Potifar, foi colocado ali então para trabalhar, tendo autoridade sobre toda a casa e tudo aquilo que Potifar possuía, e de repente agora ele é acusado por um ato que ele não cometeu. E agora ele vai mais uma vez sendo diminuído ao ponto de chegar então no cárcere. E ali a palavra de Deus diz que o Senhor, o nosso Deus, mais uma vez foi com José e dando a José a oportunidade de poder ali servi-lo mais uma vez. Amados, eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria, o que você sentiria, qual seria a sua reação quando parece que todas as coisas são contrárias à que você estava esperando? O que você faria se tudo aquilo que você planejou, se tudo aquilo que você quis fazer, se tudo aquilo que você lutou para que acontecesse, simplesmente não acontecesse mais? Na verdade, muitas vezes nós temos extremas dificuldades e são as mais variadas reações que eu e você teríamos para passar. Talvez uma delas seria o fato de nós reclamarmos muito. Todos os problemas que passamos, na verdade, em algum momento nos fariam reclamar. E isso é uma tendência natural do ser humano, reclamar, dizer mal daquilo que está vivendo. Mas a Bíblia nos diz tudo aquilo que precisamos saber. E a Bíblia nos fala que José não abriu sua boca para reclamar. Nós vamos observar dentro da nossa vida que tipo de relacionamento eu e você teríamos com Deus caso as coisas ficassem cada vez pior ou mais ruins, sem sinal de melhora. É o que estava mais ou menos acontecendo com José. E José foi traído, vendido, humilhado e colocado agora como um prisioneiro, onde só os homens que estavam presos por conta de Faraó, e agora esse homem começa então a ter uma nova história, porque o carcereiro começa então a entregar na mão dele tudo aquilo que ele deveria fazer. Reclamar é mais fácil, né? Reclamar é mais fácil, mas nós não encontramos isso na vida de José. O que nós encontramos na vida de José é submissão e entrega. Imagine que Deus controla, amados, toda a história. Deus controla toda a história. Imagine, é como se Deus estivesse então do nosso lado o tempo todo. Aliás, perdão, como não? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, que também é Deus, está do nosso lado o tempo todo para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos fazer lembrar, para nos fazer vencer quando estamos debaixo da sua vontade. E nós precisamos entender e trazer essa convicção para o nosso coração de que Deus, Ele de verdade e de fato controla toda a história e quer ver o nosso melhor. E Ele estava mesmo no controle, como ainda está nos dias de hoje. Ele permitiu que José passasse por toda aquela história. Sabe, amados, não é bem o que eu quero compartilhar com você nessa noite, mas eu quero te fazer uma observação ainda. Se você for olhar exatamente a história de José, como aconteceu, imagine o seguinte: José foi traído, humilhado, preso, ele só não morreu. Jesus, depois de ter vindo ao mundo, foi humilhado, preso, foi cuspido, ele apanhou, foi morto, mas ressuscitou.
para que pudéssemos ter vida e vida em Deus. Mas eu quero, com tudo isso, nós precisamos aprender algumas coisas e eu quero colocar algumas coisas bem claras para você dentro deste texto que posso aprender nesse dia para compartilhar com você. A primeira delas é que José era uma pessoa que não vivia reclamando das situações em que estava vivendo, mas era alguém que sempre serviu ao Senhor. Boa noite, irmão Luizito, Stefanini. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarmos juntos. Então, dentro desta perspectiva, dentro do texto bíblico, dentro da história que nós lemos nesta noite, embora seja poucos versos, mas eu entendo e vejo que José passou por todas estas situações, passou por todo esse momento sem reclamar nada. Nós lemos em todo o texto bíblico e nós vamos observar que, de verdade, nós não encontramos dentro do texto um momento em que José simplesmente disse contra a sua vida ou contra os dias em que nasceu ou tivesse dito algo que pudesse atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Nestas coisas, amados, aprendemos que precisamos olhar adiante, precisamos buscar a visão de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes, o reclamar não nos leva a lugar algum, a senão a termos um pensamento negativo e termos ainda as coisas desagradáveis para lembrar. Muitas vezes o nosso olhar para determinadas situações nos atrapalham a enxergar a solução para os nossos problemas. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas já ouvi várias vezes e concordo com ela. Enquanto nós focamos nos nossos problemas, esquecemos de olhar para as soluções dos problemas. E claro, sempre a nossa solução será Deus. Será e estará no controle de Deus. Precisamos entender, então, dentro de toda esta perspectiva, de que precisamos aprender com José a servir ao Senhor mesmo em tempo de crise. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, mas eu quero te dizer, servir ao Senhor em tempo de crise é necessário e nos faz crescer. Crescer na fé, crescer na dependência, crescer no conhecimento de Deus, crescer na graça do Senhor Jesus. Sabe, muitas vezes mesmo, nós não conseguimos entender o propósito daquilo que vivemos. E sim, nós passamos a entender posteriormente aquilo que Deus permite acontecer. Em tempos de crise, muitas vezes as pessoas questionam a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quantas vezes eu e você, num tempo de crise, questionamos a nós mesmos por aquilo que está acontecendo? Nós normalmente achamos um culpado para as coisas. E em muitos jornais, muitas e várias vezes, nós vamos encontrar pelas ruas pessoas perguntando por que Deus fez isso, por que Deus permitiu isso. Nós nos esquecemos que somos pecadores, que erramos e que muitas vezes descumprimos a vontade de Deus. Um outro aspecto que aprendo aí com a vida de José é que quando José foi acusado por aquela mulher pelo abuso sexual, algo que ele não fez,
José não buscou nenhuma justificativa. No texto bíblico nós não vamos observar José lutando para defender-se, José tentando se explicar e tentando dizer o que ia acontecer e tentando até retrucar a culpa ou devolver àquela mulher a culpa. Mas José esperou que o próprio Deus o justificasse. Sabe, amados, é uma outra atividade que é muito difícil. Quando você é acusado de algo, ou quando você é apontado como responsável de algo, normalmente a nossa tendência humana é reagir e nos justificar. Mas quando olhamos para o que José fez, nós deveríamos então dar um passo atrás, reconhecer aquilo que estamos de fato fazendo, pedir ao Senhor que nos dê a condição de suportar para ir ao encontro à verdade que está nas mãos de Deus. Mais uma vez eu posso comparar José aqui com aquilo que Cristo representa para nós. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha, sem abrir a sua boca. Em momento nenhum, Jesus procurou se defender das acusações às quais foram lhe imputadas. Mas nós vemos um Jesus que verdadeiramente vai e cumpre a sua tarefa para que possa, então, eu e você, numa noite como hoje, podermos adorá-lo, bendizê-lo, não só dentro da igreja, mas aqui em rede, em caminhos eletrônicos, onde muitos outros poderão ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes queremos ter razão, não é verdade? Quantas vezes brigamos por isso? Quantas vezes não conseguimos esperar a ação de Deus em nossa vida, em nosso favor? E algumas vezes nós achamos até tardia a ação de Deus. Mas eu quero te dizer algo. A ação de Deus nunca é tardia. Sempre virá no momento certo. Sempre virá no momento oportuno. Porque Deus conhece todas as coisas e está no controle da história. Uma outra coisa que posso aprender com José é que José, ele faz o seu melhor aonde ele está e nunca escolhendo lugares ou momentos para fazer o seu melhor. José, ele era o José que nós conhecemos na Bíblia, na frente ou não de Potifar. E na história narrada por este texto, nós percebemos claramente isto. E provavelmente, com todos os defeitos que poderiam ter, dentro do governo de Faraó, o qual nós sabemos que ele foi levado a governador do Egito, ele agora passa a ser senhor daquele que outrora fora o seu senhor. E agora José então é governador do Egito. José então tem toda a autoridade dentro daquele reino, mas muitas vezes nós até fazemos o nosso melhor, mas tentamos viver e fazer muitas vezes, muitos de nós, como não tem a presença de Deus ali vista aos olhos nus, muitas vezes muitos que se dizem servos do Senhor e até os que não são, eles não conseguem viver uma vida de obediência a Deus por conta disso. Sabe, amados,
José, eu vejo ele mesmo no momento de luta, no momento de crise, fazendo o seu melhor para adorar ao Senhor, para fazer o nome de Deus ser exaltado e dignificado. Muitas vezes nos escondemos atrás de algumas desculpas para realizar a obra de Deus. José foi vendido, traído por seus irmãos, afastado de sua família. José estava completamente sozinho, humanamente falando, e ele foi então ali no reino do Egito, foi pela graça e misericórdia de Deus se estabelecendo. Ali ele deu origem a uma nova família. A sua família teve sua esposa, seus filhos. Mas José, em momento algum, levantou sua voz para reclamar, para dizer algo contra o seu Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. O seu melhor também não estava condicionado por estar na frente ou não de qualquer que fosse o homem. José, ele era íntegro, ele era um servo de Deus, e o que ele aprendeu na casa de seu pai, ele estava reproduzindo ali diante de Potifar, diante do carcereiro, diante de Faraó e diante de todo o Egito. Isso é muito importante nós sabermos. E não vejo palavras de José reclamando de quaisquer que sejam as situações. O que pode acontecer, eu quero perguntar para você nessa noite, o que pode acontecer com o seu humor caso... exatamente, Liebert, José viveu uma vida de perdão. O que pode acontecer com o seu humor caso as coisas comecem a dar errado? O que você faria? Aí eu tenho duas opções para você. Você louvaria a Deus ou questionaria Deus pelo momento de crise que você esteja vivendo? No dia de hoje, foi um dia um pouco difícil para mim. Quero abrir aqui um parênteses para falar para você de algo que é muito meu. Enquanto estudava, enquanto orava e pedia ao Senhor por esse momento onde nós estaríamos compartilhando a palavra do Senhor, me bateu uma sensação de solidão muito grande. A igreja em que eu congrego, os irmãos sabem muito bem, talvez alguns não saibam, mas a minha esposa e o meu filho estão em São Paulo porque no meio de tanta dificuldade, Deus deu um rim para o meu filho. E ele está transplantado e se recuperando. Então está lá longe, a mais de 1.000 quilômetros de distância física de mim. E para aumentar ainda a sensação de solidão, mais ou menos no dia 9 desse mês, a Lívia, minha filha, passou mal, está internada e eu acabei ficando só. Como é difícil. Mas quero te dizer algo que eu peço ao Senhor que fale ao seu coração. Sempre é bom servir a Deus. Os momentos mais difíceis, os momentos de dor, os momentos de dificuldade, os momentos de solidão, jamais devem ser algo assolador na nossa vida, porque solidão é humana, mas Deus continua conosco. Deus continua do nosso lado, ou melhor, segundo a sua palavra, dentro de nós, através do seu Espírito, consolando, fortificando, vivificando. Não perca a bênção que Deus tem a lhe dar por conta, muitas vezes, das dificuldades que você possa vir a passar, porque em meio às tribulações, Deus sempre tem muitas, incontáveis bênçãos para nos dar. Ainda que esse não fosse alcançado por nós, essa bênção fosse alcançada por nós, eu quero te dizer algo.
Deus está muito mais preocupado com a sua salvação, com a sua vida na eternidade, do que aqui no mundo em que nós estamos vivendo. Sabe, amados, Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandonou. As situações podem afetar muitas coisas. A nossa vida, como a nossa saúde, pode afetar muitas vezes o nosso humor, pode afetar muitas coisas. O que não pode afetar é o nosso relacionamento com Deus, que é simplesmente ou poderosamente o nosso Criador, o nosso sustentador, é Ele quem cuida de nós. O que devemos fazer em momentos de crise? Buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor e colocar diante dele, em primeiro lugar, a nossa vida, a nossa família e a crise ou as crises às quais estivermos vivendo. José, ele sentiu falta de sua família, seus pais e seus irmãos, e nós vemos isso quando ele então recebe os seus irmãos e se revela a eles. Mas ele não ficou só. Quando ele revê os seus irmãos, os seus pais, ou seu pai, porque sua mãe já era falecida, José, ele teve os seus filhos. Quando ele reviu seu pai, ele já veio apresentando os seus filhos, os netos de Israel. Sabe, amados, eu quero te dizer, finalizando a minha palavra nessa noite para você, é que nunca deixe de adorar a Deus, porque Ele jamais deixará de ser Deus, jamais deixará de ser aquele que tem o controle da história, jamais Ele vai te abandonar, jamais Ele vai deixar de te sustentar, jamais Ele vai virar as costas para você. O momento de crise, eu quero te dizer uma coisa, no momento de crise, a crise pode estar acontecendo por alguns motivos. Eu quero te dizer rapidamente, finalizando a palavra nessa noite. A crise pode acontecer porque nós somos pecadores e nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. A crise pode acontecer como uma provação, como uma extrema dificuldade que nós passamos no dia a dia. A crise pode acontecer porque o inimigo das nossas almas não quer ver o nosso relacionamento com o nosso Criador. A crise pode acontecer porque em algum momento nós nos descuidamos daquilo que nós não deveríamos descuidar. À luz da palavra de Deus, Josué 1:8, quando ele diz, olha, aqui está a palavra de Deus, e dela você não deve se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas eu quero te dizer algo, Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai deixar que você seja confundido com qualquer pessoa que seja. Deus sempre vai lhe abençoar. Que possamos ter a mesma convicção e força que José todos os dias, para que possamos alcançar também a misericórdia do Senhor todos os dias, para que possamos nos sentir abençoados, porque abençoados nós somos todos os dias. Eu quero orar por você nesse momento. Eu não sei quais são as crises que você está vivendo, não sei quais são as lutas que você está vivendo, mas eu quero orar com você.
quero colocar a sua vida, a sua família diante do Senhor mais uma vez. Feche seus olhos. Deus querido, nós queremos te agradecer pelas bênçãos do Senhor em nossa vida. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela família que temos. Nós queremos te agradecer muitas vezes pelas distâncias que temos e estamos enfrentando dos nossos queridos. Nós queremos te agradecer pelo momento de luta, porque nela o Senhor nos ensina a sermos vitoriosos. Nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que o Senhor toma conta de tudo e o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor, pela vida deste, ó Deus, que está comigo neste momento, estudando a Tua Palavra, estudando, ó Deus, a Tua vontade, e que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer aprender e a praticar a vontade do Senhor. Abençoe, Senhor, a vida desta, ó Deus, sendo membro de nossa igreja ou não, membro de qualquer uma outra igreja, ou até mesmo que não seja, que a bênção do Senhor possa continuar sendo ministrada e a graça possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Acrescenta, Deus, a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a sua vida possa continuar sendo abençoada por Deus, que a sua vida continue sendo um canal de bênçãos do Senhor para aqueles que estão ao seu redor. Quero agradecer a você pelo carinho e pela atenção que você me dispensou até agora. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar te abençoando, dando um descanso maravilhoso em sua presença, fortalecendo a sua fé, a sua saúde física e emocional, em nome de Jesus. Eu vou cortar agora o som do microfone e vou deixar você com o Grupo Logos mais um pouquinho, e eu já vou me despedindo de você e dizendo a você: encontro com você na próxima quinta-feira às 19h30 para estudarmos mais uma porção da Palavra do Senhor. Tchau!